Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, um vídeo sobre redação do Enem e especificamente um vídeo sobre a competência 3. Esse é o segundo vídeo da série dedicada a tratar da competência 3. A competência 3 tem sido uma das competências mais sensíveis da redação do Enem. Na verdade, eu acho que ao lado da competência 1, que avalia os aspectos gramaticais, de conversão de escrita, a competência 3 é a mais difícil, ao lado da 1, ok? Você consegue com a competência 2, fazer a adequação correta do tema, se você estudar direitinho, a fazer adequação à estrutura textual dissertativa argumentativa, você consegue colocar o repertório sociocultural, apresentá-lo de forma produtiva, e não é tão difícil chegar a esse ponto, ok? Você também consegue trabalhar bem os aspectos coesivos para a competência 4, e se você entender direitinho, você consegue colocar os 5 elementos obrigatórios da proposta de intervenção, que é a competência 5. Agora, na competência 3, nós temos algo chamado desenvolvimento das ideias e também temos o projeto de texto, ok? O projeto de texto é avaliado na terceira competência e também o desenvolvimento das ideias, e é aqui que eu acho que mora o problema, porque a análise do desenvolvimento das ideias fica um pouco a cargo ali da subjetividade do avaliador. Dependendo do avaliador, ele vai enxergar algo que não foi desenvolvido, que outro avaliador poderia enxergar como desenvolvido sim, tá bom? Então isso fica um pouquinho a cargo da subjetividade do avaliador e eu quero mostrar para vocês nessa série de vídeos várias possibilidades que eu já identifiquei de situações que podem, que já efetivamente fizeram o aluno perder ponto na terceira competência ou que podem vir a fazer ele perder esses pontos na competência 3, beleza? Então, você está então numa série de vídeos exclusiva, gratuita, e eu peço para você alguma coisa, né? Que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que você também compartilhe este vídeo nos seus grupos de alunos, diga para eles que é uma série exclusiva de vídeos sobre a terceira competência, você já deve ter sofrido com a terceira competência, você deve conhecer alguém que já sofreu com a terceira competência, então esta série de vídeos é dedicada a você, tudo certo? E nesse vídeo em especial eu quero tratar de um problema básico da terceira competência porque tem relação direta com o projeto do texto. Quero falar da relação da proposta de intervenção com o planejamento da sua redação, ok? Eu vou apresentar o problema para você aqui e depois eu compartilho a tela para te dar um exemplo para que tudo fique mais claro aí para o seu entendimento. A proposta de intervenção tem que ter relação com o seu planejamento. E o que é mais comum na redação do Enem é o aluno planejar usando as relações de causalidade, ou seja, trabalhando com causa e efeito do problema apresentado pelo tema da redação. E aqui que está a situação. Quando o aluno tem duas causas, quando ele trabalha com duas causas, necessariamente a proposta de intervenção tem que se adequar a estas duas causas, porque se a proposta de intervenção não for suficiente para abarcar, para enfrentar, para mostrar como combater as duas causas, nós temos uma falha no projeto do texto desta redação. Beleza? Então você precisa entender isso. Estou trabalhando com duas causas, a minha proposta de intervenção tem que necessariamente combater as duas causas. Note com isso que eu não estou dizendo que necessariamente você precisa ter duas propostas de intervenção, uma para cada causa. Não é isso. O que eu quero dizer é que a sua proposta de intervenção, mesmo que seja apenas uma, tem que dar conta, tem que apresentar uma proposta realmente de intervenção para as duas causas, porque se você combate apenas uma causa, a outra continua sendo responsável pela manutenção do problema, entende isso? Então você precisa apresentar uma forma de combate para duas causas, mesmo que você trabalhe apenas com uma proposta de intervenção. Agora aqui vai a minha dica, pensando num processo de correção de redações do Enem, que é muito rápido, o avaliador tem em torno ali de entre 3 e 5 minutos para fazer uma correção, lembre-se de que a fila de correção é grande, ele tem 100 correções para corrigir por dia. O que eu acho que é mais seguro para você? Realmente, quando você trabalhar com duas causas, apresentar duas propostas de intervenção também. É mais seguro, porque você facilita a vida do seu avaliador. Ele vai olhar para a primeira proposta de intervenção, direcionar para a primeira causa. Ele vai olhar para a segunda proposta de intervenção, direcionar para a segunda causa, ok? Um outro projeto de texto que você pode trabalhar na sua redação é trabalhar com duas consequências. É mais raro, não é tão comum assim no Enem, mas alguns alunos também trabalham com duas consequências. Eu, por exemplo, já tive alunos com 980 pontos, inclusive eu analisei a redação dele já no nosso canal, o Renan, Paulo Renan, e ele trabalhou com duas causas no Enem em 2018. Ele chegou, olhou para o tema, aquele tema que falava sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, ele disse, olha, pelas relações de causalidade eu não estou seguro para saber quais são as causas, mas as consequências eu sei, e ele trabalhou com duas consequências. E nesse caso, quando o aluno trabalha com duas consequências, o que é que ele tem que combater? Ele tem que combater as consequências? Não, claro que não, ele tem que combater a causa das consequências. E nesse tipo de planejamento que ele trabalha com duas consequências, qual que é a causa?
A causa é o próprio problema. Ele não está apresentando causas do problema, mas ele está apresentando consequências do problema. Então, nesse caso, ele combate o próprio problema, beleza? Porque ao combater o próprio problema, ele automaticamente está impactando, está resolvendo ali as causas originárias desse problema. E agora vem a pergunta: quantas propostas de intervenção seu trabalho com duas consequências? Eu tenho que apresentar necessariamente duas propostas de intervenção para o problema? Claro que não. Se nem quando você trabalha com duas causas você não tem a obrigação de apresentar duas propostas, embora eu acho que seja mais seguro, quando você trabalha com uma causa só, porque nesse caso o problema é a causa e os dois argumentos são consequências, ok? Você precisa combater aqui o próprio problema. Então, uma é suficiente? Claro que é. Você pode fazer duas? Claro que pode também. Você pode pegar um agente, construir uma proposta de intervenção em torno desse agente, combatendo o problema. Depois você pode trazer outro agente diferente e construir uma outra proposta de intervenção, porque nesse caso será já um outro agente, né, com uma outra participação que vai combater o mesmo problema. Você pode ter mais de uma proposta de intervenção, mesmo que você tenha uma única causa, que nesse caso é o próprio problema evidenciado pelo tema da redação. Beleza? E finalmente, ainda explorando a relação de causalidade, nós temos um terceiro tipo de planejamento, que é quando o aluno trabalha com causa e consequência. Agora veja bem, o problema está aqui no meio, o problema está no meio, o aluno tem a causa, o aluno tem o problema e o aluno tem a consequência do problema, ok? Tudo certo? Para onde é que tem que ser a proposta de intervenção? Para a causa, não é para o problema agora, é para a causa, porque ao combater a causa, toda a sequência presume-se também será combatida. Então você tem que ter uma proposta de intervenção direcionada para a sua causa e não para o problema e não para a consequência, porque se você combater o problema e a consequência dele, a causa primeira vai ser responsável pela manutenção do problema, tá? E nesse caso, mais uma vez, quantas propostas de intervenção? Ora, você pode ter só uma para a causa. Pode, não é que você deva ter apenas uma. Eu até indico que o aluno consiga construir redações de modo que ele chegue ao final da redação com espaço para fazer duas propostas de intervenção. Eu acho que essa é a tendência geral, ter mais de uma proposta de intervenção, ok? Então a minha dica é, tente fazer mais de uma proposta de intervenção, embora em muitos casos não seja uma obrigatoriedade, tente fazer. Essa é uma prática comum que funciona muito bem. Os avaliadores estão acostumados a receber esse tipo de proposta de intervenção, esse tipo de parágrafo de conclusão que contém duas propostas, e a minha dica é que você faça então duas propostas de intervenção. Evidentemente, a primeira tem que ser completa, com os 5 elementos obrigatórios, e a outra pode ser incompleta. Também você pode inverter a ordem, você pode ter uma primeira proposta incompleta e a segunda proposta completa. Não tem problema nenhum mudar essa ordem, tá legal? E agora eu quero projetar a tela com você aqui e mostrar um caso específico de uma redação que eu já avaliei aqui no nosso canal, uma redação de um aluno meu, que tirou 960 pontos, e que ele tirou 180 pontos na competência 3, tá? Houve ali um probleminha na correção dele, uma certa discrepância na hora de corrigir a redação do aluno, mas de fato ele tem um erro na competência 3, não é? Um erro na redação que é avaliado na terceira competência, que é exatamente o que eu estou dizendo para você. O aluno trouxe duas causas e não apresentou proposta de intervenção suficiente para combater as duas causas. Eu projeto aqui agora a tela para você, a gente finaliza a aula analisando essa redação. Tranquilo? Muito bem, meus queridos, já estamos aqui com a redação inteira para a gente analisar. Eu vou só mostrar aqui para você rapidinho as notas, tá? Então, nessa competência aqui, nessa redação, a competência 1 foi aqui 180 pontos, a competência 2, 200 pontos, competência do repertório, competência 3, 180, significa que houve aqui uma discrepância, eu quero mostrar isso para vocês, tá? Por que um avaliador deu 200 e por que o outro deu 160? Pessoal, basicamente aqui é o seguinte, essa redação é 960, então aquele avaliador que não enxergou mais de 2 desvios aqui, olha, na competência 1, então atribuiu 200 pontos na primeira competência. O outro que atribuiu 160 pontos na competência 1, porque justamente enxergou mais de 2 desvios, veio aqui na competência 3 e tirou 40 pontos do candidato. Eu quero justificar por que um dos avaliadores tirou 40 pontos do candidato na competência 3. Desculpe, já estou mostrando competência 2, aqui na competência 3. Tem nada a ver com 2. 2 é a competência do repertório, tá? Então, quero que você fique atento a isso. Que exatamente o que eu já disse na primeira parte desse vídeo, a proposta de intervenção foi responsável pela perda de pontos na competência 3. Eu quero que você entenda isso, se ainda não entendia, daqui para frente, tudo bem? Então, foi assim que funcionou. A gente vai aqui para a competência 4, só para mostrar exatamente a nota do aluno, tá? 200 pontos na competência 4, 200 pontos na competência 5. Este foi um aluno meu de uma redação do Enem 2018, então está aqui, notinha dele, 960 pontos, a gente trabalha com essa perspectiva sempre, tá legal? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você enxergar, para você que se quiser acompanhar essa análise completa, tá legal?
Assim também, como você vai encontrar aqui, não é? Eu já vou deixar muito claro para você agora, link para que você participe do nosso grupo de estudos no Telegram, tá? É bem importante que você participe desse grupo de estudos, porque a gente divulga material exclusivo ali e em primeira mão você fica sendo avisado aí dos novos vídeos, das novas aulas que nós disponibilizamos no canal, das lives também que nós disponibilizamos gratuitamente, beleza? Então vamos aqui agora ao que interessa, nós vamos ser rápido aqui, nós precisamos pontuar os argumentos, tá? Só isso, não vamos ler a introdução toda. Se você quiser fazer uma análise melhor dessa introdução ou acompanhar a análise que eu fiz, é só clicar no link aí que eu vou deixar para vocês, tudo certo? Então veja só, eu não vou ler a introdução toda para vocês, basicamente eu vou identificar aqui para você os elementos aqui que foram destacados como argumentos, tá? Os argumentos da redação, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então eu devo, deixa eu marcar aqui para a gente aqui os argumentos da redação. Vamos aqui, vamos pegar a partir daqui, olha, que persiste, seja pela falta de aceitação crítica, tá vendo aqui? Isso aqui é um argumento, ó, falta de aceitação crítica, isso aqui é um argumento para a redação. E também o aluno diz assim, ó, seja pela negligência dos proprietários, ok? Se você quiser, você pode pausar o vídeo aí, tá? E ler com mais atenção esse parágrafo de introdução, tá? Então nós temos dois argumentos, que são duas causas. O problema da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, do Enem 2018, se dá, segundo esse candidato, ou segundo esse projeto de texto, pela falta de aceitação crítica, tá vendo aqui? É o argumento 1, falta de aceitação crítica, nós temos aqui argumento 1, e também se dá aqui pela negligência dos proprietários dessas grandes empresas aí, é o argumento 2, tá bom? Então aqui, deixar bem claro para você, falta de aceitação crítica, opa, sumi aqui meu marcador, onde ele está? Falta de aceitação crítica, voltou aqui para mim. E negligência dos proprietários, tá? A coordenação aqui do professor está 0 hoje. Beleza? Então a gente tem que ficar com isso em mente, porque agora nós vamos lá para a proposta de intervenção, verificar se essas duas causas foram combatidas. A falta de aceitação crítica por parte da população, né? Informação pelos brasileiros, aqui ó, pelos brasileiros, e a negligência dos proprietários dos meios de comunicação, tá? Aí, vamos ver agora se essas duas causas são combatidas. Vamos lá. Chegamos aqui na proposta de intervenção, vamos ler. Agora aqui nós vamos ler todo o parágrafo, tá? Veja que essa é uma proposta de intervenção que o aluno já chegou, faltando apenas 5 linhas, né? E ele teve que se virar aí com as 5 linhas que ele tinha. Ficou um espaço grande aqui, né? Você já tem 5 linhas, ainda ficou um espaço bem grande aqui, ó. Poderia ter começado o texto aqui, ok? Mas deu tudo certo. Dessart, é evidente o papel dessas causas sobre o atual cenário. Vamos ver. Com isso, urge que o Ministério da Educação, vamos aqui é o agente, né? Vamos só destacar aqui, o Ministério da Educação é o agente. Embora não seja o nosso foco analisar a proposta de intervenção, mas vamos destacando. Em parceria com a Anatel, também é agente, tá ok? Vamos pegar aqui agora a ação, vamos colocar uma outra cor para ação, tá? Para a gente destacar aqui a ação, vamos colocar esse verdinho para ação. A ação, vamos ver qual que é a ação, porque a ação tem que combater as duas causas, né? Vamos ver que a ação é implemente, esse é o modo meio, então vai pular aqui o modo meio. O complemento da ação está aqui, ó, um projeto educacional, tá? Isso aqui é a ação, um projeto educacional. Daqui para frente, o qual já seria um detalhamento, ou já é um detalhamento, tá bom? Então vamos até colocar uma outra coisinha aqui para destacar o detalhamento. Vamos colocar esse azulzinho aqui. Tá, então daqui para frente, ó, já é um detalhamento, ó, detalhamento do projeto, que é a ação, o qual contemple a orientação, tá, do posicionamento crítico, essencialmente na internet. Tá legal? Isso aqui é detalhamento, ok? Desse modo, os profissionais da Agência Nacional de Comunicação irão instruir os brasileiros. Aqui, pessoal, nós temos um efeito. Acho que eu vou até colocar uma outra cor aqui para esse efeito, né? Só colocar aqui o marcador. Vamos pegar uma outra corzinha para o efeito. O que a gente pode colocar aqui agora? Vamos colocar essa corzinha aqui, olha. O que eu sei que é um efeito? É um resultado futuro. Os profissionais da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel, irão instruir os brasileiros, ok? E nós temos ainda um desdobramento desse efeito, ó, para que, olha aí, esse cenário, né, que ele discutiu na redação, despareie da crítica no poema de Augusto dos Anjos. Tudo isso aqui é efeito, tá legal? Então nós temos aqui em amarelo, aqui em cima, no alto, né, o agente, nós temos a ação em verde. Opa, eu vou destacar também o modo meio, tá? Embora não seja uma aula de proposta de intervenção, a gente já aproveita e faz um trabalho também aqui de analisar essa proposta de intervenção. Já adianto que ela está completinha, né? Então vamos colocar aqui nesta coisinha, isso aqui é o modo meio, ó.
por meio, tá, da redistribuição de verbas. Muito bem. Destacar toda aqui a nossa proposta de intervenção, os elementos, eu quero agora discutir com você aquilo que nos interessa mesmo, né? Que é, de fato, a relação da proposta de intervenção com o projeto de texto. Veja você, nós temos dois argumentos. Ainda se lembra quais são eles? Se não lembra, volta aqui comigo e dá uma olhadinha. Olha aqui. Falta de aceitação crítica da população, tá? E negligência dos proprietários. Então, nós temos duas causas. Uma causa que é a própria população, que não tem um posicionamento crítico, e a outra é a ação, né, dos donos dos meios midiáticos, tá legal? Vamos ver o que essa proposta de intervenção efetivamente combate? Então, o Ministério da Educação, em parceria com a Anatel, eles devem implementar, né, por meio da redistribuição de verbas, acompanha comigo, um projeto educacional o qual contempla, olha só gente, o projeto é educacional, o qual contempla a orientação do posicionamento crítico, essencialmente na internet. Veja que é o argumento 1. Esse projeto educacional deve contemplar a orientação do posicionamento crítico na internet. E aí não tem mais uma segunda ação, gente. Eu vou até limpar a tela aqui, tá, para nós. Não tem mais uma segunda ação para aquele segundo argumento. Não tem, ó. Aqui para frente, olha aqui, desse modo, a gente já entra com efeito desta única ação. Desse modo, os profissionais da Agência Nacional de Telecomunicação irão instruir os brasileiros. Veja, não tem uma segunda proposta, olha aqui, ó, voltada para combater, deixa eu limpar a tela aqui para a gente, para combater este segundo argumento aqui, que é a negligência dos proprietários, tá, dos meios de comunicação. O que é que se tem aqui? Nós temos apenas uma ação voltada para combater, olha aqui, a falta de aceitação crítica de informações pelos brasileiros, tá legal? Então, a gente pode avançar aqui e dizer que este projeto de texto foi prejudicado em razão da ausência de uma proposta de intervenção que realmente pudesse combater os dois argumentos apresentados nesta redação. Beleza, então, gente? Muito bem, meus queridos, encerramos aqui mais um vídeo do nosso canal. Espero que você tenha gostado e espero também que você me ajude a divulgar esse trabalho, compartilhando o link desse vídeo nos seus grupos de estudos. Quero aproveitar para dizer que aqui na descrição você tem um e-book gratuito sobre repertório sociocultural e você tem também à sua disposição um link para participar do meu grupo de estudo no Telegram. É absolutamente gratuito, você não vai pagar nada para participar e você fica dentro desse grupo sabendo de todo o conteúdo em primeira mão, além do conteúdo exclusivo que eu dedico ali para o nosso grupo no Telegram, como, por exemplo, temas de redação que eu distribuo ali, que eu posto ali frequentemente para que os alunos possam treinar bem para a redação do Enem. Forte abraço, bons estudos, eu conto com vocês aqui sempre no nosso canal.